Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos debates com um cineasta e poeta com o qual eu vou falar já já. Mas antes, eu quero aqui continuar a falar com vocês sobre indicações de livros. Então, pessoal, eu gostaria de mostrar a vocês um livro que me instigou muito em julho. Ele se chama O Zero e o Infinito, do escritor Arthur Koestler, que é um judeu, e o Arthur Koestler foi preso durante a Guerra Civil Espanhola pelas tropas franquistas, ele estava apoiando os republicanos, foi preso e traz não uma história sobre o contexto da Guerra Civil Espanhola nesse O Zero e o Infinito, que foi publicado pela editora Amaryllis, mas sim, pessoal, um tipo de reflexão que vai ser muito importante para que nós pensemos as experiências da utopia do século XX que se transformaram em distopia. O protagonista desse O Zero e o Infinito é um ex-bolchevique, um ex-líder da revolução, que acaba parando nos cárceres do Stalin e lá, prestes a morrer, porque ele sabe como o mecanismo funciona, o mecanismo da repressão funciona, ele começa a reavaliar todo o sentido e projeção da revolução. Daí que o zero e o infinito tem toda uma elucubração sobre a ética da transformação política. O Nikolai Rubachov, que é essa personagem que fica presa nos cárceres do Stalin, vai refletir sobre a possibilidade efetivamente revolucionária de as massas serem convulsionadas e para que seja criado um novo homem, não só no sentido do líder da revolução, do centralismo democrático, daqueles que comandam e se põem para a construção de uma nova humanidade, mas no sentido de que as massas possam viver segundo novos paradigmas. E ele vai refletir sobre isso usando o zero como a premissa do Maquiavel, a premissa do relativismo ético absoluto, e o infinito, que seria a possibilidade de que os revolucionários trabalhassem não só para o contexto mais presente, mas pensando, pessoal, num sentido de transcendência. E aqui não só com um sentido propriamente religioso, mas que o legado da história, daqueles que comandam e daqueles que vivem uma determinada sociedade no presente, que esse legado possa ser transmitido às gerações futuras. Eu cheguei a esse livro, eu dei um curso no primeiro semestre sobre o Dostoiévski, ali na Casa do Saber, e um dos alunos me indicou esse livro, eu fui lê-lo, vejam vocês que coincidência irônica, eu fui ler esse livro em julho em Cuba, e fiquei refletindo profundamente sobre essas implicações. E eu quero deixar aqui para vocês, quero ler aqui com vocês um trecho desse livro, para que vocês sejam estimulados, eu espero, a buscar as reflexões do Koestler, por intermédio dessa personagem Nikolai Rubachov, sobre as possibilidades e impossibilidades de transformação da sociedade. Eu pego aqui, pessoal, um trecho para vocês e cito uma parte, esse aqui é o diário, se vocês puderem ver aqui, não sei se a câmera vai conseguir mostrar, esse aqui é o diário que eu fiz, das minhas anotações sobre o livro, e eu vou ler um trecho de uma página do diário do Rubachov, porque o Koestler, ele vai oscilando entre a narrativa propriamente colocada no cárcere, onde o Rubachov está preso, e os diários, as reflexões que ele vai desenvolvendo. Então, eu abro aspas e começo a citar páginas do diário do Rubachov. A política até pode ser relativamente justa nos espaços vazios da história. Espaços vazios da história aqui, pessoal, vai no sentido de momentos de não com ausência de grandes celeumas. Por exemplo, o nosso contexto, um espaço meio anódino da história, sem grandes transformações brutais como as revoluções do princípio do século XX. Porém, em seus pontos críticos de virada, reverbera outra regra que é possível a não reverbera outra regra, senão a velha lógica de os fins justificam os meios. Nós, os bolcheviques, introduzimos o neo-maquiavelismo neste século. Os outros, as ditaduras contra-revolucionárias, e aqui, para a gente falar das outras ditaduras ali próximas do bolchevismo, a gente está falando do fascismo italiano e do nacional-socialismo, o nazismo alemão,
Os outros o vêm imitando o neo-maquiavelismo toscamente. Somos neo-maquiavélicos em nome da razão universal. Essa é a nossa grandeza. Ou seja, transformar a humanidade, tentar levar a humanidade para uma nova razão por intermédio de uma lógica de instrumentalidade, de brutalidade, de vácuo ético. Os outros o fazem em nome de um romantismo nacional. Eis aí o seu anacronismo. Essa é a razão pela qual seremos nós, no final, os absolvidos pela história, pelo universalismo, isso que ele está falando, e não eles. Para nós, a questão da boa-fé subjetiva não tem o menor interesse. Aquele que está errado deve pagar. O que está certo, o que vence, será absolvido. Essa é a lei do crédito histórico. Essa era a nossa lei. E por fim, a história tem nos ensinado que muitas vezes ela é mais bem servida pelas mentiras do que pela verdade. Pois o homem é indolente e precisa ser guiado através do deserto durante 40 anos, alusão aqui à trajetória de Moisés que conduziu os judeus do cativeiro no Egito até o Monte Sinai para a descoberta das 10 tábuas da lei, antes de cada passo rumo ao desenvolvimento. E precisa ser conduzido pelo deserto mediante ameaças e promessas, terrores e consolos imaginários, de modo a não passar a todo momento para desconversas ou se perder na adoração a bezerros de ouro. Bom, o Köstler traz aqui, pessoal, nessa síntese que eu trouxe para vocês, todos os paradoxos da tentativa de transformação que emperra numa série de anacronismos e atavismos, ou seja, de heranças históricas, de subdesenvolvimento da humanidade, de a humanidade se aferrar a uma lógica de obediência e a uma lógica hierárquica, de não transformação e de submissão. Eu espero que vocês busquem esse livro Zero Infinito, que me deu muito o que pensar e que ainda me dá. E agora, pessoal, após essa nossa especulação literário-filosófica, eu quero passar para um aspecto literário vinculado ao cinema, porque hoje nós temos aqui o cineasta e poeta, que também é coordenador cultural da Casa Guilherme de Almeida, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, no bairro do Pacaembu, Doni Correia. Tudo bom, Doni? Olá, Flávio, tudo bem? É um prazer estar aqui. Vida longa ao Espaço Heráclito, parabéns pelo programa. Eu fico feliz de estar fazendo parte já do comecinho do projeto. Espero que dure bastante tempo. Pô, muito obrigado, Doni, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui. E de início, eu trago uma questão, porque vocês viram que eu falei que o Doni é cineasta e poeta. Então eu trago uma questão aqui para o Doni que é a seguinte. Doni, falando também como escritor, e claro, você é um escritor, um poeta e um escritor, e eu quero trazer essa questão que pode ser interessante tanto para os espectadores e me interessa profundamente. Você que transita nesses dois campos, literatura e cinema, você diria que há recursos de aprofundamento e verticalidade que a literatura possui e que são algo limitado no cinema? E vice-versa, há linguagens do cinema que dão conta de uma representação mais multifacetada da realidade, tanto externa como estética, dos quais a literatura não consegue dar conta? Como é que é a relação entre literatura e cinema para você, Doni? Vamos lá, eu vou tentar fazer uma síntese porque isso dá pano para muita manga. Claro. Mas a relação do cinema com a literatura, com a poesia, é intrínseca, é direta. O cinema ele nasce num momento na Europa em que a literatura moderna está surgindo, juntamente com a Segunda Revolução Industrial, juntamente com a ascensão da burguesia, juntamente com as inversões de classe. Então, uma sociedade que está mudando de uma maneira muito drástica. A gente está falando aí de fins de século XIX. Fins de século XIX, final do século XIX, movimento impressionista na pintura. Então existe uma relação forte entre o nascimento do cinema e a crise da pintura, da representação por meio da pintura impressionista. E o cinema, ele tem 3 momentos ali no comecinho dele, no final do século XIX, virada para o século XX. Tem um primeiro momento em que o cinema não passa de uma invenção tecnológica, né? Não passa de uma invenção tecnológica que é, na verdade, um incremento, uma evolução natural da fotografia. Depois ela se torna um produto de entretenimento de massa, né?
que são aqueles filminhos do Méliès e tudo mais, que flertam com as trucagens de mágicos, de vaudeville, né, e feiras e tudo mais. E depois, a partir de 1903, 1904, é que vai começar o cinema narrativo. A partir daí, eles precisam buscar alguma referência, porque até então não se tem, nem na Europa nem nos Estados Unidos, uma referência de como utilizar o cinema como linguagem. Eles vão buscar diretamente na literatura, na literatura realista principalmente, e no teatro principalmente. Se você pega os primeiros filmes de Edwin Porter, se você pega os primeiros filmes na Europa do Hepworth, se você pega os próprios filmes que o Edison passou a produzir até mais ou menos 1910, Frankenstein, não passam de peças, né? Quer dizer, então existe essa relação direta. Ou seja, você está dizendo que o cinema, no início, obviamente não tem uma linguagem forjada por si mesmo. Não tem. Ele vai buscar essa referência, né? E aí o grande fantástico dessa história, o que na verdade é o meu assunto de pesquisa pessoal, no mestrado, enfim. Né? Onde é que você está fazendo mestrado? Eu faço mestrado no Departamento de Interunidades do MAC USP. Né? Então, o Departamento de Interunidades, ele é transdisciplinar. Então, o bacana é isso, porque eu estudo estética e história da arte, mas estou trabalhando o cinema. Ou seja, a sua vida já é transdisciplinar e você transportou a transdisciplinaridade para o seu estudo de mestrado agora. Exatamente, já levei para o mestrado também. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o fantástico disso tudo é que a partir da Primeira Guerra Mundial há uma ruptura clara na linguagem cinematográfica. Existe a corrente americana, principalmente com David Wark Griffith, né, que a partir de 1915 constitui a linguagem narrativa do cinema forjado a partir da narrativa realista e do teatro, né, realista, e existe o cinema de poesia. É o cinema que vai flertar com as vanguardas históricas do final do século XIX e começo do século XX. O expressionismo, o dadaísmo, o futurismo, a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque os artistas de vanguarda, eu estou falando de Duchamp, de Hans Richter, Man Ray, Vicky Neglin, o Picabia, todo esse pessoal que está ali concentrado nos territórios neutros da Primeira Guerra Mundial, na Suíça principalmente, né, que vão forjar as festas do Cabaret Voltaire, né, que vão dar início a uma proposta de vanguarda na arte, eles enxergam que o cinema, por ter esse apelo com a massa, claro que não é usado esse termo na época, mas por ser um entretenimento de massa, ele pode ter uma função de conscientização e política. E passam a usar o cinema como extensão direta do instrumento de trabalho deles, da pintura, da fotografia. Então aí há essa cisão entre o cinema comercial e o cinema de poesia. A gente já começa a perceber a cisão. A tentativa de politização estética Europa e comercialização, os primórdios de Hollywood ali nos Estados Unidos. Nesse momento, na Primeira Guerra Mundial, Hollywood já está inclusive constituída. Porque Hollywood nasce mais ou menos por volta de 1909 e 1910. Eles encontram aquele laranjal com uma luz maravilhosa, totalmente descampado no meio do oeste, né? Quer dizer, e levam todo o know-how de Nova York para lá e lá começam a transformar aquilo que a gente conhece hoje como a cidade do cinema. Na Europa não, na Europa a gente vai por um outro caminho, né? Mas sempre relacionado de maneira muito próxima, seja com a poesia, seja com a literatura, seja com a pintura. E aí eu te perguntaria, você fez toda uma contextualização, mas naquela pergunta, retomando a pergunta, você veria, ainda que o cinema retomou aspectos da linguagem literária e teatral para se constituir, mas a partir do momento que o cinema está constituído, ou seja, nós fazemos agora um corte sincrônico, a gente vai para o aspecto em que o cinema já possui uma linguagem própria. Você, como cineasta e poeta, como é que você vê a tensão para a representação do cinema entre a linguagem literária e sua profundidade, com as suas potencialidades, sendo limitada pelo cinema e o cinema tendo uma linguagem que potencializa a literatura por limitações que ela tenha? Essa é uma pergunta que retoma aquela que eu já havia feito. E a segunda, gostaria que você se posicionasse para nós e falasse sobre as suas influências cinematográficas e fosse encaminhando aqui a nossa discussão para a sua obra. Eu vejo da seguinte maneira, existem sim fatores que são limitadores tanto de um lado quanto do outro. Vamos pegar uma obra, por exemplo, Ulisses, do James Joyce. Existem adaptações de Ulisses para o cinema que não chegam a 10% do que a obra representa em termos de inventividade, em termos de criatividade, em termos de experimentação, né? Por outro lado, se você pega essas adaptações cinematográficas,
e principalmente a última de 2003, e tem uma de 1967 também, essas duas, eu costumo comparar muito porque são as mais famosas, existem coisas ali eu tô pegando Ulisses porque me veio agora à cabeça, mas existem outras obras que a gente pode... É um grande marco da literatura do século XX. Com certeza. Existem formas como o autor trabalhou a adaptação que mexem com a estrutura original da obra e dão uma outra cara, um outro aspecto para a obra fílmica igualmente interessante. Vou dar um exemplo. Na adaptação de 2003, Ulisses, a obra do James Joyce, começa a partir do encontro do Stephen Dedalus com o colega, né, o Buck Mulligan, na torre do Martello Tower. Né? É assim que começa o livro e é assim que começa na primeira versão. E vai terminar com o monólogo da Molly Bloom, com mais de 50 páginas, aquele fluxo contínuo de consciência. O filme de 2003 começa no monólogo. Que interessante. Entendeu? Então ele joga isso para o começo e a partir do monólogo é que ele vai construir a história toda, passando pelos episódios que aludem a Homero e tudo mais, conforme a gente conhece. Então, existem fatores de limitação, mas ao mesmo tempo vai daí a criatividade do diretor, do roteirista, em trabalhar essa limitação a seu favor. Eu estava pensando aqui que o Joyce tem uma narrativa de 24 horas. Pois é. E é interessante pensar que o cinema, como tem a potencialidade da imagem, para fazer as colagens, até potencializa a proposta joyciana. Muitos autores vão dizer que o romance sempre apontou para a estrutura cinematográfica. Sempre apontou. Inclusive, houve assim, um encontro muito próximo do Eisenstein com o Joyce nos anos 40. O Joyce já estava cego e tudo mais, no final dos anos 30, enfim, ele já estava cego e tudo mais, mas o Eisenstein tinha interesse em trabalhar a obra do Joyce para o cinema. O Eisenstein que cria, forja, que pode-se dizer, constitui o princípio da montagem intelectual, dialética, né? A escola soviética, importantíssima para o cinema de arte, não é? E aí, pegando o gancho na sequência da sua pergunta, como é que na minha obra eu trabalho isso, eu acho que, como eu falei, não podia deixar de ser a influência da poesia, porque eu sou um pesquisador, senão, na verdade, a cultura que eu adquiri primeiro por meio do cinema, depois por meio da literatura, eu descobri o cinema primeiro. Né? Depois, em algum momento, ali quando você percebe que você precisa de uma estrutura muito grande para fazer cinema, principalmente no país, no Brasil. Você precisa de, às vezes, algum tipo de recurso mais difícil de conseguir. Você precisa de uma equipe, você precisa de disposições, muitas disposições juntas, trabalhando em prol de uma produção que, às vezes, é independente, não tem dinheiro, as pessoas acabam desencanando. Aí eu fui para a literatura, falei, já que eu gosto de criar... Esse momento a gente está falando de que época? A gente está falando de 99, 98, 99, 2000. E eu vou até fazer um corte. O Doni, como ele está dizendo, ele tem esse trânsito entre literatura e cinema. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, pessoal, os livros que o Doni já publicou. Ele já publicou 3 livros de poesia, mas nós poderíamos falar também de proesia. Eu gostaria de mostrar o primeiro, que se chama O Eco do Espelho. Foi publicado pela editora Scortese, recebeu até menção honrosa no 3º prêmio literário ali da Livraria Asa Bessa, em 2004, na categoria Poesia. Esse aqui é o primeiro do Doni. O segundo, eu já conheci o Doni, nós nos conhecemos, pessoal, há 9 anos, 2004 eu conheci o Doni. O Doni lançou esse segundo, uma capa muito bonita, o Balé Manco, em 2010, 2009? Pela editora Ana Bloom, é isso? Isso, esse é um selo de poesia da editora Ana Bloom. O Balé Manco e o Eco no Espelho, e também esse último que eu vou mostrar agora para vocês, o Corpo Cárcere, que foi lançado agora em março ou abril? Fevereiro. Em fevereiro, eu chutei 2 vezes, foi para terceiro. Em fevereiro eu estive no lançamento, foi ali na Praça Roosevelt, né? Isso, perfeito. No bar Ping e Petisco, é isso? Dessa vez eu escolhi uma coisa... Porque o Corpo Cárcere, na verdade, ele é o livro mais heavy metal que eu tenho, assim, ele é o mais pesado e tudo mais, né? Esse terceiro foi lançado pela Patois. Doni, qual é a relação dessa sua obra literária em termos de criação imagética para você pensar em termos de construção narrativa? Porque nós já tivemos muitas conversas, o Doni uma vez me disse, pessoal, que
ao criar as imagens poéticas, ele chegava a pensar já em enquadramento fílmico. Claro, como é que você trabalha isso, Doni? É uma coisa que durante um tempo ficou meio que eu joguei meio de lado, assim, quer dizer, eu meio que sublimei isso, exatamente por conta dessa dificuldade de fazer cinema, caí direto na imagem. Só que depois um dia me deu um estalo, por volta de 2006, tal, eu tava vendo lá um documentário sobre o Glauber e tal, falei, pô, mas o que eu fiz com esse impulso cinematográfico meu, né? E para voltar a pensar em imagem, foi uma coisa de autodisciplina forte, mas hoje em dia, sim, toda vez que eu penso em algum fator criativo, alguma imagem, ela vem em forma de enquadramento. Eu já penso numa luz, eu já penso numa... Né, para depois isso se transformar em palavra. E eu acho que o Corpo Cárcere, que é o meu último livro, ele tem muito disso. Ele é muito influenciado pela poesia, primeiro, surrealista, pela poesia expressionista e depois pelo cinema surreal e expressionista. Buñuel, né, Murnau, então tem um pouco disso. E tem o corte, a questão do corte. Eu procuro trazer para a minha construção poética em palavras o corte relativo à imagem. Quer dizer, a desconstrução desse discurso cinematográfico bonitinho que a gente conhece, estruturado, para aquela linguagem mais voltada do seu cinema de poesia. Eu passo aqui o Corpo Cárcere, tem um nome muito bonito, assim como Balé Manco. Você não quer ler uma parte aqui pra gente, Doni? Lê uma parte aqui para nós sentirmos essa construção literária cinematográfica da imagética. Vamos lá. Então esse poema se chama A Mortalha. Mortalha? Isso. Diz o seguinte: vista-se com a seda e veja você que até os vermes, os ínfimos vermes, tecem, fio a fio, as peles brancas e lisas que recobrirão o que de antemão será o banquete e a ceia. Visto-me ao cabo, ao largo, ao garbo, com gosto e prestígio, qual nem no litígio vesti-me a você. Vejo-te a pele outrora rosada, agora apagada com olhos cerrados, de adeus e adeus. E cerro também meus olhos furados, meus pulsos rasgados, os dentes perdidos, o sangue oprimido, o batom que marcou e morreu com nós dois, as velas e as fotos, os fatos, as valas, o não recorrente. Um louco profano, a modelo volúpia, a modelo a cera, a mortalha, a cera, a rua, o tino, as quadras e as campas, a lápide e o sonho. A mortalha era ela em silêncio. E sou eu junto dela, os caixões, alças dadas, passarela, a mortalha era ela. Olha, aqui eu sempre gosto, quando um autor aqui lê aqui no Espaço Horário, eu gosto de fazer uma microanálise aqui com vocês. Vocês perceberam que a poesia do Doni ela vai tendo uma sucessão vertiginosa de substantivos que, na acepção etimológica, remetem à substância da imagem. Então o corpo vai, a versificação ela vai transitando de uma palavra a outra como se a câmera vertiginosamente fosse girando e fosse chegando a esses momentos de ruptura. Então é bastante cinético o poema. Isso, tem uma estética muito próxima com o cinema dadaísta, que é exatamente esse. Quer dizer, é a colagem, às vezes aleatória, mas muitas vezes não, de pequenos fotogramas, sequência de fotogramas que compõem um todo cujo significado aí é polêmico, quer dizer, o espectador é obrigado quase que a interagir com isso. Como disse Buñuel, o espectador precisa sair da posição estática dele e interagir com o filme, né? Com o produto filme. O Doni está colocando questões muito interessantes. Vocês percebem que essa sucessão vertiginosa de imagens cria um novo protótipo de narrativa e move a recepção, como o Doni está dizendo, a novas posturas. A gente vai continuar a falar sobre isso no segundo bloco. Nós vamos entrar aqui na obra propriamente cinematográfica do Doni, após fazer essa imersão poético-literária. E a gente volta, pessoal, daqui a 3 minutinhos para continuar a conversar com o poeta e cineasta Doni Corrêa. Até daqui a pouco, gente.